Olá amigos, meu nome é Denis, este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós iremos falar sobre um tema delicado, mas muito importante, que é o tema perda de pessoas amadas. A vida após a morte é a grande temática da doutrina espírita, talvez a grande diferença com as outras religiões que tratam da vida espiritual de uma maneira mais geral, de uma maneira mais generalizada, sem especificar muito o que acontece após a morte, enquanto que a doutrina espírita, ela descortina o mundo espiritual, ela nos mostra a experiência daqueles que estão do lado de lá, ela traz a vivência dos espíritos para a realidade do mundo físico, ela nos mostra o que nos aguarda após o nosso desencarne, dependendo daquilo que nós fizemos na nossa vida enquanto nós estivermos aqui encarnados, né? Se nós formos pessoas boas, más, egoístas, espiritualizadas, materialistas, se nós nos ocupamos de auxiliar o nosso próximo, se nós nos ocupamos apenas dos nossos prazeres pessoais. Então tudo isso tem impacto direto naquilo que nos aguarda no mundo espiritual. Então, dentro dessa temática do mundo espiritual, né, que nós vamos tratar numa série de vários outros vídeos, cada um com uma temática, com um subtema diferente, hoje nós vamos falar da questão da perda de pessoas amadas. Quem de nós nunca perdeu um familiar querido, um amigo, um colega de trabalho, alguém próximo a nós? E essa perda, às vezes, ela chega para nós como se arrancasse um pedaço de nós, né? É muito difícil ver partir alguém a quem amamos. Só que a forma como isso vai nos impactar, tanto nós que ficamos do lado de cá quanto aquele que parte, está muito relacionada tanto aos feitos da pessoa, né, durante a vida, de quem está indo e de quem ficou, né? A forma como nós encaramos o mundo, a forma como nós agimos, a forma como nós vivemos a nossa fé, como também está relacionada a nossa visão de mundo de uma forma geral. Como que você enxerga a perda dessa pessoa, né? Você enxerga realmente como uma perda, como uma separação eterna, ou você enxerga como uma separação temporária e necessária? Então, imagine a seguinte situação. Você precisa de fazer uma viagem para a Europa. Vamos imaginar nesse tempo que nós estamos vivendo agora, em 2020, do isolamento social. Você precisa fazer uma viagem para a Europa, vai para lá a trabalho ou a estudos. Imagina que, devido à questão do isolamento social, você não consiga retornar, você tem que ficar em outro país. E que todos os dias você recebe mensagens, telefonemas, áudios, textos, e-mails das pessoas que gostam de você, que ficaram no seu país de origem, sofrendo, se lamentando, desesperadas, que não aguentam a separação, que vão se matar, ou pedindo para Deus que as leve junto com você, né, para esse país, ou que se vocês não puderem se ver em breve, a pessoa não vai suportar, que ela está sofrendo muito, aí ela manda o áudio chorando, desesperada, gritando. Como ficaria o seu coração, como ficaria a sua saúde emocional nesse outro país, isolado dessas pessoas, temporariamente, recebendo esse impacto emocional várias vezes por dia, todos os dias? Será que você teria paz? Será que você teria tranquilidade? Então, muitas das vezes é isso que acontece quando nós perdemos um ente querido. A pessoa, ela terminou a jornada dela na Terra, ela está retornando para o verdadeiro mundo, para a pátria espiritual, e nós que aqui ficamos, muitas das vezes, com o nosso pensamento ainda arraizado nas questões materiais, só enxergamos o corpo, só que enxergamos as necessidades físicas, as necessidades materiais, nós entramos em desespero de ver a pessoa
partindo, né, de ver aquele corpo material sendo enterrado, como se aquilo fosse uma separação eterna, ou ainda que temporária, nós não aceitamos. Então nós entramos às vezes numa questão de desespero, quando não de revolta. Então isso impacta diretamente a pessoa que está do lado de lá, porque ela fica recebendo essas impressões negativas de tudo que nós estamos enviando. Então a pessoa, ela termina a sua jornada, é um momento dela se readaptar ao mundo espiritual, é um momento geralmente difícil, de readaptação, de descanso, de refazer suas forças, quando não, de ainda continuar lutando contra algumas moléstias que ela levou do corpo material, que ainda estão impactando o seu perispírito, seu corpo astral, né? Porque esse desligamento, ele não faz nenhum tipo de magia, né? Não nos transforma magicamente em pessoas diferentes do que nós somos. Então, muitas das vezes, se você desencarna numa situação de doença ou numa morte violenta por acidente, essas questões físicas que você sofreu, esses impactos no seu corpo físico, que estava ligado célula a célula com o seu perispírito, vai haver um reflexo disso no mundo espiritual ainda durante um tempo. Você vai precisar se desligando dessas questões materiais aos poucos para se desligar desse sofrimento que você teve. Então não é uma coisa rápida, não é uma coisa instantânea. E aí nós que deveríamos do lado de cá ajudarmos o nosso ente que partiu, com orações, com fé, com desejos de que ele esteja bem, mandando boas vibrações, tendo uma saudade. Lógico, a saudade, pessoal, é normal, né? Nós, principalmente nós encarnados, nós somos totalmente condicionados aos nossos sentidos materiais. Então, para nós, via de regra, o que tem mais impacto é aquilo que toca os nossos sentidos, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente percebe o cheiro. Então, quando uma pessoa desencarna, se você não for um médium ostensivo, você não vai ter essas percepções materiais mais. Então, a sua mãe, o seu pai, seu irmão, seu amigo que desencarnou, você não vai abraçar eles fisicamente mais, não vai sentir o cheiro, não vai ver ali o corpo material da pessoa. E como são as questões materiais que nos impactam, quando nós precisamos abstrair, sentir com o coração, captar o pensamento, captar a vibração, nós não estamos sensibilizados para isso. Então nós entramos em desespero, parece que perdemos, parece que a pessoa não existe mais, ou parece que ela está muito longe. Às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente está chorando porque a pessoa foi embora, porque a pessoa está longe, a pessoa está ali nos abraçando, nos consolando, mas nós não temos essa percepção, porque nós nos condicionamos para as questões dos sentidos materiais, sentidos físicos. Então, é um treinamento que nós devemos fazer para tirar esse condicionamento material. Se nós aprendemos que existe um mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo real, nós precisamos começar a trabalhar nosso pensamento para o abstrato, nosso sentimento para o abstrato. Então, se você fechar os seus olhos, mentalizar a pessoa, enviar boas energias na direção dela, se imagine dando um abraço para ela, você vai sentir uma emoção muito grande, positiva, boa, porque você vai receber esse influxo de volta. Agora, se você entra em desespero, em revolta, você cria um abismo entre você e a pessoa e, além disso, você a prejudica do lado de lá, porque ela vai receber esse impacto dessas energias negativas que você está enviando. E nós somos tão egoístas às vezes também, né? Fazendo uma outra analogia, nós podemos imaginar que o mundo material é como se fosse uma prisão ou um hospital. Então, está você e um outro colega de cela. Seu colega de cela, ele consegue a liberdade, a pena dele acabou. Então, ele vai sair em liberdade, vai sair para a rua. E aí você vai se revoltar, você vai ficar triste, porque a pessoa vai sair em liberdade enquanto você vai ficar preso.
Isso não seria egoísmo da nossa parte? Ou você está internado num quarto de hospital com um parente querido seu parente melhora, sai do hospital, vai poder ir para casa, você vai ficar triste porque seu parente saiu do hospital? Em vez de você ficar feliz, nossa, graças a Deus que ele conseguiu vencer a doença, está liberto, está em casa, agora é a minha vez, eu preciso de continuar lutando contra isso para que eu também um dia possa sair daqui e possa voltar para casa, reencontrar meus familiares, meus amigos. Então, meus amigos, o desencarne é porque aqui no Ocidente nós temos uma visão muito mórbida, uma visão muito negativa a respeito da morte. Mas o desencarne é a libertação do espírito. É você sair do jugo da matéria e retornar à pátria espiritual. Não é motivo de desespero, não é motivo de tristeza, não é motivo de revolta, é motivo de alegria, é motivo de júbilo. Então, assim, não quer dizer que meu pai morreu, eu vou fazer uma festa, minha mãe morreu, eu vou fazer uma festa. Se nós tivéssemos a devida consciência, a devida percepção, até poderíamos mesmo, né? Mas nós não temos essa condição espiritual ainda. Então, você não vai fazer uma festa, mas também não entre em revolta, não entre em desespero. Não prejudique a pessoa que conseguiu vencer a sua prova e está voltando para casa. Um dia você vai passar por isso também, e você não vai gostar dessa situação. Você não vai gostar de, no momento do seu desencarne, num momento tão delicado em que você precisa se desligar um pouco das questões materiais, fica vindo aquele impacto de choro, de revolta, de desespero, de um monte de gente na sua direção, te prendendo à matéria, te prendendo ao corpo, te prendendo ao local do velório, às vezes em situações constrangedoras. Então isso não é bacana, pessoal. Então vamos começar a trabalhar nossa cabeça. Você pode chorar? Claro que pode, né? É muito difícil alguém manter a serenidade quando você perde alguém que você ama muito. É normal que você chore, é normal que você sinta, é normal que aquilo tenha um grande impacto na sua vida. Isso não é errado. Só que nós precisamos trabalhar o nosso coração para ter a fé, tá? Orar a Deus: Senhor, que bom que essa pessoa venceu, Senhor. Me dá forças para eu vencer também. Pede força para Deus, para você conseguir lembrar da pessoa com carinho, com alegria. Pense nos momentos bons que você viveu com a pessoa e agradeça a Deus que Deus te deu a oportunidade de passar tantos e tantos anos com essa pessoa. E tenha fé e tenha esperança que você vai reencontrá-la um dia. Não entre em desespero. Então, esse momento que vocês estão separados temporariamente é porque você ainda tem questões a vencer na matéria. A outra pessoa, ela já fez o que ela tinha para fazer nesta encarnação. Então agora é o momento de você se concentrar no que você tem para fazer. Lembrar da pessoa com carinho, fazer orações, mandar boas vibrações, sem revolta, sem desespero, sem tristeza excessiva. Tá? Porque vai chegar um dia, se nós quisermos evoluir, nós vamos ter que ter esse carinho que nós temos para pessoas exclusivas na nossa família. Nós vamos ter que ter por todo mundo, vamos ter que ter pelo mundo inteiro. Por que não começar a treinar isso agora? Não é uma coisa fácil, mas precisa ser praticada. Tudo aquilo que você quer desenvolver, tudo aquilo que você quer condicionar, você precisa fazer e repetir, e fazer e repetir, até que aquilo faça parte de você e seja natural nas suas ações no dia a dia. Então, uma questão assim que a doutrina espírita nos traz, que é muito bacana, é a questão que não existe essa separação. O mundo físico e o mundo espiritual é uma questão de frequência vibratória, só isso. Então, por exemplo, você não vê as ondas de rádio que estão ao seu redor, você não vê as Wi-Fi, né? O sinal de internet que está passando do roteador para o seu celular, ou que está vindo da operadora para o seu celular, você não vê.
mas ele existe, tanto ele existe que ele faz a sua internet funcionar. Da mesma forma, o espírito desencarnado está numa frequência diferente do seu corpo material, então com os sentidos materiais você não vai percebê-lo, mas ele existe, você pode senti-lo, se você se treinar, se preparar para fazer isso. Então, meus amigos, o Espiritismo, ele nos traz uma consolação muito grande, nos mostrando que a vida é eterna. Ela não só não começa no mundo, no corpo material, né? Ela precede o corpo material e ela vai continuar existindo depois, porque a verdadeira vida é do espírito. O corpo é um robô, né? É uma capa, uma armadura temporária que você vive para ter uma experiência no mundo físico. E essa armadura, ela está destinada a se acabar, vamos dizer, né? Ela está fadada a você desencarnar e você abandonar essa carcaça material. E a partir do momento que você, como espírito, abandona o corpo material, esse corpo ele deixa de ter serventia, ele deixa de ter inteligência e ele vai se desfazer no processo natural. Então, não enxerguem a pessoa naquele corpo que está indo para o túmulo. Enxerguem o espírito que sobrevive à morte. Essa é a grande lição que Jesus nos trouxe quando ele crucificado desfalece. Depois do terceiro dia ele aparece aos seus discípulos. Não aparece num corpo material, ele aparece num corpo materializado, um corpo espiritual. E nos mostrando que a vida não acaba no fenômeno da morte do corpo físico. Então, trabalhem as vossas cabeças, trabalhem os vossos corações para interiorizar os ensinamentos dos Espíritos a nosso favor. Enxerguem a imortalidade da alma de vocês e dos outros também. Porque se você teme a morte, achando que tudo acaba com a morte, você tanto se desespera por aqueles que partem, quando chegar a sua vez, você vai entrar em desespero também. Porque você vai desencarnar e vai encontrar o que depois? Vai ficar com medo de cair no nada? Ou vai ficar com medo de cair numa questão de punição eterna, de salvação eterna, que não existe? Depois nós vamos fazer um vídeo específico sobre céu e inferno, sobre a justiça divina, sobre o que nos acontece após o nosso desencarne. Mas podemos já adiantar a nosso respeito, né, que a vida não cessa, que a vida continua, que o desencarne apenas vai nos colocar num processo de readaptação ao mundo espiritual, nós vamos viver novas experiências lá, retornaremos para viver novas experiências na Terra, e isso, um fluxo contínuo de aprendizado, de estudo, de evolução, que nós sempre estaremos rumando em direção ao nosso Criador. É assim que se espera de nós, né? Que nós não fiquemos estacionados, que nós não percamos o nosso tempo na prática do mal, mas que nós procuremos sempre evoluir, aprender, desenvolver a nossa luz interior, nosso sentimento na direção do bem, na direção do amor universal. Então, meus amigos, que possamos orar por aqueles que partiram antes de nós, manter a certeza no nosso coração de que eles estão vivos, melhores do que nós, e nos aguardam para que quando nós retornarmos um dia para a pátria espiritual, nós sejamos dignos de reencontrá-los por ter vivido uma vida justa, uma vida reta, uma vida digna, praticando o bem, praticando o amor, praticando a caridade que Jesus nos ensinou. Muita paz, muita luz a todos, que todos sejam abençoados.